A vida humana é inevitavelmente marcada por emoções intensas. Alegria, tristeza, medo, raiva, esperança e ansiedade atravessam nossos dias e moldam nossas decisões. Mas quando deixamos que essas forças nos controlem, tornamo-nos reféns de estados passageiros, perdendo nossa liberdade interior. O estoicismo, filosofia fundada por Zenão de Sítio, no século III A, código e desenvolvida por pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, oferece um caminho para compreender e dominar as emoções sem negá-las, alcançando assim uma vida de serenidade e força interior. Dominar as emoções, para os estoicos, não significa ser frio ou indiferente, mas sim não se deixar escravizar por paixões desordenadas. Significa cultivar a razão como guia, reconhecendo que não temos poder sobre tudo o que acontece, mas sempre temos poder sobre como reagimos. O que são as emoções no estoicismo? Os estoicos usavam a palavra pathos para se referir às paixões, estados emocionais perturbadores, que surgem de julgamentos equivocados sobre a realidade. Não é a emoção em si que é condenada, mas a forma distorcida com que interpretamos os eventos. Epicteto já dizia em seu Enchiridion: não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre as coisas. Para o estoicismo, dominar as emoções significa aprender a distinguir entre os fatos e as interpretações. A perda de um emprego, por exemplo, é um fato. Sentir-se destruído ou acreditar que a vida acabou é um julgamento. O sábio, ao perceber essa diferença, consegue manter sua paz, mesmo em meio às dificuldades. A dicotomia do controle, o primeiro passo para lidar com as emoções é entender a dicotomia do controle. Talvez o ensinamento mais fundamental do estoicismo. Epicteto afirma: algumas coisas dependem de nós e outras não. A raiva, a frustração ou a tristeza excessiva frequentemente nascem da tentativa de controlar o incontrolável, o clima, o comportamento alheio, o acaso. Quando aceitamos que não podemos moldar o mundo a nosso gosto, mas apenas nossas ações e julgamentos, libertamo-nos de um fardo emocional gigantesco. Marco Aurélio, em suas meditações, reforça: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará a força. Dominar as emoções, portanto, é redirecionar nossa energia para o que realmente está em nossas mãos, nossa resposta racional. A razão como guia. Os estoicos acreditavam que a razão é o que nos distingue como seres humanos e deve ser a bússola de nossas ações. Emoções intensas, quando não reguladas, obscurecem a razão e nos levam a agir de modo impulsivo. Sêneca, em Da Tranquilidade da Alma, adverte: um homem dominado pela ira não pode julgar corretamente. Isso vale não apenas para a raiva, mas para todas as paixões desmedidas. O domínio das emoções, nesse sentido, exige cultivar a clareza racional, parar, refletir e julgar os acontecimentos não pelo impacto imediato, mas pela lógica da natureza e da virtude. Emoções e virtude para os estoicos. O objetivo supremo da vida não é eliminar as emoções, mas viver de acordo com a virtude, sabedoria, coragem, justiça e temperança. As emoções devem ser domadas porque, quando descontroladas, nos afastam da virtude. Epicteto resume essa visão: se alguém o irrita, perceba que sua mente foi cúmplice da irritação. Portanto, tente não se deixar levar pela aparência do que foi dito ou feito, e você se manterá sereno. A prática da virtude é o filtro que nos ajuda a decidir quando uma emoção deve ser acolhida como a compaixão moderada, ou rejeitada como o medo paralisante. Raiva, o teste da serenidade. Entre as emoções, a raiva ocupa posição central nas reflexões estoicas. Sêneca dedicou a obra sobre a ira a esse tema. Para ele, a raiva é a mais destrutiva das paixões, pois consome a razão e nos transforma em escravos de impulsos. Ele escreve: a raiva é uma loucura passageira. Dominar a raiva exige treino diário, reconhecer os sinais iniciais, afastar-se da situação quando possível e reinterpretar o evento de maneira racional. Marco Aurélio aconselha:
A melhor vingança é não se parecer com o ofensor. Ou seja, em vez de retaliar, o sábio mantém sua dignidade, recusando-se a espelhar o comportamento destrutivo do outro. Medo e ansiedade. A paixão pelo futuro. Outra emoção que desafia profundamente a paz interior é o medo. Especialmente o medo do futuro. A ansiedade é, em grande medida, o sofrimento antecipado por algo que talvez nem aconteça. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, alerta: sofremos mais na imaginação do que na realidade. O domínio do medo não significa ausência de cautela, mas equilíbrio entre prudência e serenidade. Os estoicos praticavam a premeditatio malorum, menos a premeditação dos males, para se preparar mentalmente para dificuldades. Ao imaginar cenários desafiadores de maneira racional, o indivíduo se fortalece para enfrentá-los sem desespero. Alegria e desejo. O perigo do excesso. Embora muitas vezes pensemos que apenas as emoções negativas devem ser domadas, os estoicos também alertam contra o excesso de alegria e desejo. Epicteto afirma: aquele que se apega às coisas que não estão em seu poder será infeliz. Alegria, baseada em bens externos, riqueza, fama, prazeres, é frágil, pois depende de algo que pode ser perdido a qualquer momento. A verdadeira alegria, para os estoicos, nasce da consciência de viver em harmonia com a virtude e a natureza. Marco Aurélio reforça essa ideia. A felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Assim, dominar as emoções não significa reprimir a alegria, mas buscar uma forma estável e interna de contentamento. 8. Práticas estoicas para dominar as emoções. O estoicismo não é apenas teoria, é também prática cotidiana. Alguns exercícios úteis. Diário estoico. Marco Aurélio escrevia reflexões diárias para revisar seus pensamentos. Anotar emoções e respostas ajuda a entender padrões e corrigi-los. Premeditatio malorum. Imaginar racionalmente possíveis adversidades fortalece a mente contra surpresas. Exame noturno, ao fim do dia. Refletir sobre como reagimos às emoções. Onde cedemos, onde resistimos, onde podemos melhorar. Distanciamento cognitivo. Repetir frases como isto não está sob meu controle ou isto é apenas uma impressão. Ajuda a reduzir a intensidade emocional. Viver o presente como lembra Marco Aurélio. Não deixe que o futuro o perturbe. Você o enfrentará com a mesma razão que hoje o protege. 9. Emoções e liberdade. Interior. Dominar as emoções no estoicismo é sinônimo de alcançar liberdade. Epicteto nos lembra: ninguém é livre até que seja senhor de si mesmo. Se nossas reações estão constantemente à mercê de eventos externos, somos escravos do acaso. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em manter a serenidade diante dele. Conclusão. As emoções são parte inevitável da vida, mas não precisam ser tiranas que governam nossa existência. O estoicismo nos ensina a encará-las como sinais que pedem interpretação racional. Ao praticar a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está, ao cultivar a virtude como bem supremo e ao aplicar exercícios práticos de reflexão, podemos não apenas suportar as emoções, mas dominá-las. Como disse Marco Aurélio, você deve se manter ereto, não ser erguido por outros. Essa é a essência do domínio emocional. A força que vem de dentro, guiada pela razão e pela serenidade. Assim, tornamo-nos capazes de enfrentar a vida não como vítimas das paixões, mas como senhores de nós mesmos.